indicando hoje para vocês o Carnê Dourado da autora inglesa Doris Lessing. Eu vou considerar que ela é inglesa, tá? Ela passou boa parte da vida na Rodésia, na atual Zimbábue, mas para todos os efeitos ela é inglesa. Da mesma forma que o Kazuo Ishiguro é um autor inglês e não um autor japonês, eu acho que aqui também não tem porque a gente considerar ela como sendo uma autora africana. Mas o que importa é que um livro maravilhoso. É um calhamaço, não sei se dá para ter noção aqui pelo vídeo, mas ele tem 600 páginas, na minha edição 600 páginas numa fonte minúscula, mas vale cada segundo do seu tempo, ou praticamente cada segundo do seu tempo, tá? Porque é um livro que ele é muito ambicioso, o escopo dele é gigantesco. Eu com certeza vou deixar de falar alguma coisa aqui muito importante, porque tem muita coisa para falar a respeito dessa obra. E o que a gente vai encontrar aqui então dentro dessas páginas? O livro começa nessa narrativa em terceira pessoa, apresentando pra gente a Ana e a Molly. São duas amigas na casa dos 30 anos, mais ou menos. As duas são mães solteiras, elas estão vindo de um relacionamento que falhou, dois relacionamentos falhos. E a gente descobre que o núcleo narrativo da obra vai ser a vida da Ana, que é uma autora bem-sucedida. Ela escreveu um best-seller, um romance que está criticando o racismo que a Ana observou durante a Segunda Guerra Mundial enquanto ela vivia na África com um grupo de amigos. E ela usa essa experiência para escrever essa obra, e daí isso dá um certo conforto financeiro para ela. E o livro, então, ele vai se expandir em complexidade, em riqueza, quando a gente descobre que a Ana ela tem 4 cadernos. Ela tem o caderno preto, o caderno vermelho, o caderno amarelo, o caderno azul. Cada um desses cadernos eles têm um propósito, tem uma temática diferente. E é aí que esse livro ele se torna assim, gigantesco, vasto. Então a gente descobre que o caderno preto vai ser sobre o passado dela, sobre as influências que ela teve para escrever esse best-seller, mas também vai ter sinopses de possíveis filmes que seriam feitos baseados na obra, vai ter descrição sobre encontros que ela teve com possíveis diretores, possíveis roteiristas desse livro que seria adaptado, vai ter críticas feitas ao livro dela, inclusive essa parte das críticas feitas ao livro são maravilhosas. A gente vai ter o caderno vermelho, que vai ser sobre a experiência dela no Partido Comunista Inglês, sobre todas as dificuldades e desilusões que ela passou, as reuniões que ela teve durante esse período que ela fazia parte do Partido Comunista. O caderno amarelo vai ser meio que uma possível obra que ela está escrevendo, uma outra obra ficcional, em que a gente vai ver muito da vida real dela, das experiências reais dela, se transformando em uma possível nova obra de arte, uma possível nova história, e é incrível. Também o caderno amarelo por si só já dá uma riqueza narrativa muito interessante para esse livro. E por final, o caderno azul, que é o caderno psicológico, o caderno real, em que ela vai colocar lá não só as experiências dela, mas também aquilo que estava acontecendo no mundo durante vários e vários anos. Então é meio que esse caderno em que ela vai usar para meio que fixar ela na realidade. E é a dinâmica entre a história principal, entre aspas, esses 4 cadernos que torna esse livro aqui uma coisa única, porque na mão de um autor assim levemente competente ficaria muito confuso. Só para vocês terem noção, o livro começa nessa narrativa em terceira pessoa. O caderno amarelo é uma narrativa em terceira pessoa, mas sendo escrito pela Ana. E o livro azul, o preto e o vermelho são narrativas em primeira pessoa na voz da Ana. Então tem essas várias vozes dialogando entre si para criar um contexto assim muito claro, muito cristalino, em que a gente não se perde, muito pelo contrário, que vai de fato enriquecendo não só a ambientação, o mundo em que a Ana vive, mas o que está passando pela cabeça dela. E isso a gente vê não só quando ela está de fato nos confessando o que está acontecendo, mas também como que isso está influenciando a escrita dela. Onde que é a gênese dessa influência artística que cria o caderno amarelo. Inclusive no caderno amarelo tem uma passagem muito interessante, porque a personagem escrita pela Ana vai escrever um livro. Então a personagem da Ana escreve um livro e a Ana é uma personagem da Lessing que também escreveu o livro, então tem essa recorrência tríplice, assim, 3 camadas da arte sendo criada dentro da arte, que eu acho muito instigante. O jeito que ela faz é muito inteligente, muito fluido, não fica nem um pouco forçado. Desde que eu li Don Quixote, que tem aquela passagem do Don Quixote lendo sobre o Don Quixote, eu sempre fiquei muito curioso sobre esse tipo de narrativa, tipo da literatura dentro da literatura, e aqui funciona muito bem.
Inclusive, muita coisa funciona muito bem dentro desse livro, porque é uma autora extremamente afiada. São personagens muito humanos, muito complexos, muito ambíguos, eles se contradizem, eles mudam de opinião, o embate, o diálogo entre eles é sempre muito rico e não tem lugar comum, não tem nenhuma saída fácil que ela toma para escrever esse livro aqui. E é claro, ela vai falar sobre vários temas, mas de um jeito que não é proselitista, não é maniqueísta. Vai falar sobre política, tema LGBT, sobre feminismo, vai falar sobre história, vai falar sobre literatura também, críticas literárias, vai ter uma passagem muito legal sobre o Thomas Mann aqui, sobre o Joyce também, como que o Joyce mudou a literatura, tem uma passagem breve aqui também muito interessante. E que não é jogada, serve para contextualizar as coisas que estão acontecendo aqui. E isso funciona, é claro, novamente, muito bem, na grande maioria do tempo, tá? Tem lá no finalzinho algumas passagens levemente maçantes, mas eu vou dizer que nem chega a manchar o que esse livro vai fornecer para você como obra de arte. Eu espero que tenha ficado claro sobre quantos temas esse livro vai abordar, e nenhum deles assim de forma muito jogada, de forma muito infantilizada ou de forma muito simplificada. E ele é também sobre o declínio mental da personagem principal, da Ana. Tem muito sobre psicanálise, sobre esses sonhos que ela vai tendo, esses sonhos muito vívidos, vão ficando cada vez mais psicodélicos. E para quem gosta disso, é recheado aqui. Não tem tantas passagens experimentais, então é uma leitura muito fácil, muito clara, cristalina mesmo. E eu acho que o mais importante para a gente tomar aqui é que não dá para simplificar ele numa sinopse bem resumida, sem perder muito da riqueza, da suculência que tem aqui nessas páginas. Ele é o equivalente literário, para quem gosta de música clássica, às sinfonias do Mahler, que são essas sinfonias assim completas em si mesmo, extremamente variadas dentro de si mesmo. E também é sobre o declínio mental da Ana, e isso não é spoiler, tá? Nem um pouco spoiler. Inclusive eu gostaria muito de poder comentar sobre um leve spoiler que tem lá pro final, porque tem uma passagem muito breve que, quando ela acontece, reordena o significado dessa obra, que pelo menos na minha cabeça deu assim uma passagem muito breve, uma riqueza ainda maior a tudo que está acontecendo aqui. E eu acho que vai ficar bem claro quando vocês lerem essa passagem, porque vocês vão se pegar pensando sobre tudo aquilo que aconteceu até aquele ponto, e é gigantesco. E para quem ficou interessado, a boa notícia é que dá para achar muito fácil esse livro, apesar de eu acho que só tem edições antigas, mas o preço super acessível, vocês acham por 15, 11 reais para esse livro aqui, 11 reais esse livro aqui, tipo, é quase um roubo. É maravilhoso, maravilhoso. Com certeza um top 100 na minha humilde opinião. Com certeza. Inclusive, curiosidade, eu descobri que o nome do livro em português ficou Carnê Dourado por conta de um comentário que fizeram no meu vídeo na outra plataforma. Então eu agradeço demais a moça que falou pra mim que a tradução ficou Carnê Dourado, porque em inglês, para quem não sabe, é The Golden Notebook. Então não ficou nem caderno dourado, nem diário dourado. Então, recomendação extremamente fácil, um livro gigantesco, genial, maravilhoso, que eu recomendo para qualquer um. Fica a dica.